Isso aí, gente. Muita paz e muita luz. Estamos aqui de novo com o livro As Sete Linhas de Umbanda. As Sete Linhas de Umbanda, a Religião dos Mistérios. Hoje o que nos interessa é falar aqui. O que nos interessa é falar aqui sobre o capítulo dos Orixás Encantados, regentes de reinos naturais. Nós vamos falar aí sobre esses orixás encantados e também sobre os espíritos da encantaria. Pois é, um negócio muito interessante. Porque é uma coisa assim que o povo não anda falando e, e deu trabalho esses anos todos para conseguir um pouco de material sobre encantaria, viu? O que eu vou trazer aqui não é tudo e todos nós temos que aprender muito sobre encantaria ainda. Bom, aqui ele está falando de orixás encantados, não necessariamente de espíritos encantados, mas os espíritos encantados vivem nas dimensões de encantados. O que são essas dimensões de encantados? Elas são feitas de várias camadas, de vários padrões vibracionais. Em cada um desses padrões vibracionais, dentro dessa dimensão, existem milhões de espíritos vivendo ali, cada um no seu nível vibracional, no seu grau de consciência. Ok, essas dimensões são orixás. Tá? Então quer dizer que a dimensão dos encantados é um orixá chamado dimensão dos encantados. Sim, é um orixá dimensional. Um orixá dimensional. É um orixá regente de um reino natural encantado. Ali existem cidades, civilizações, existem reinos, colônias e espíritos que ali vivem e eles são encantados. Eles não morrem, eles não desencarnam, mas eles podem reencarnar em outras dimensões, porque na deles não existe, como é que eu posso dizer? O método de reprodução lá é um método diferente e nós já vamos falar nisso para vocês tirarem suas próprias conclusões, tá bom? Eu vou primeiro ler aqui, para vocês entenderem. Página 87 diz assim: com a licença do amado Limarian Seri, né, que hoje em dia é um presbitério lá da colônia Limariorun, que é de onde veio o mestre Rubens, aí ele reencarnou aqui. Quando teve a sua passagem para o plano espiritual, ele voltou para a colônia Limariorun. E no tempo que o mestre Rubens escreveu, o que eu entendi é que ainda existia esse ser chamado Limarian Seri. Ainda que ele continue existindo, esse ser, hoje dizem que é um presbitério, que se chama Presbitério Limarian Seri, que toca a colônia com muita responsabilidade. Tá? Então aqui vamos lá. Assim, ó. Com licença do amado Limarian Seri, mago regente da tradução natural. Amados irmãos, aqui vamos abordar o mais fascinante mistério da evolução natural. Ele começa falando e ele vai mostrar uma série de coisas aqui muito interessantes, né, que eu já vou ler aqui para você, tá bom? Já vou. Ó, você vai ver aqui toda uma sequência de traçados que é muito parecido com aqueles pontos de Exu, né, que cruza tridente, né? Aqui ele está citando um exemplo do cruzamento de elementos. Está dando um exemplo do cruzamento de elementos para mostrar que tudo no universo é misto, tudo está interrelaçado e tudo está interligado. É uma forma de começar iniciando o raciocínio. Ali tem à esquerda o negativo, na direita o positivo, que é um fator ativador, outro fator negativador. Aqui ele está falando de Ogum e Iemanjá, cruzamento do ar com a água. Mas não para por aí, a gente vai entender o porquê dessa gênese de entrelaçamentos energéticos. Na página 88, você vai ver que ele coloca assim, ó, uma setinha com a água e com o ar. Ele fala assim: cada entrada de força tem uma saída principal, que dá origem aos orixás diferenciados, mas existem mais 4 linhas de forças que
que estão segmentadas. Estas linhas segmentadas indicam a posição onde encontramos dentro do quadrante de entrada e saída de forças cada um desses 4 orixás mistos ou bielementais. Tá? E aqui ele vai mostrando, ó, como eles se entrelaçam e as escalas vibracionais. Cada númerozinho desse aqui, ó, segue até o 7, são escalas vibracionais de maior ou menor concentração de energia, maior ou menor densidade. Tudo isso é para simbolizar o movimento energético das moléculas subatômicas e partículas subatômicas do mundo espiritual, que é chamada a física dos espíritos, que é a física transpessoal, que é uma física que só existe no plano espiritual. Aí aqui na página 90 tem uma parte que ele fala assim, mas podemos graficamente mostrá-los melhor. Aqui ele já cita uns espirais, tanto no sentido horário quanto anti-horário, onde ele coloca aqui, masculino, positivo e radiante, masculino, negativo, concentrador, feminino, positivo e radiante, feminino, negativo, concentrador, mas não para por aí, tá, gente? Os nossos benfeitores estavam orientando que também tem o masculino, positivo, estagnante, o masculino negativo irradiador, e tem o masculino positivo irradiador, que é esse aqui, irradiante também. Então, assim, não para por aí. Tá? Isso aqui foi algum exemplo que ele citou para ter uma ideia de como funciona o movimento das energias na construção das dimensões, dos mundos. Seta apontando para a direita, masculino irradiante. Seta apontando para a esquerda, feminino irradiante. Seta entrando para a direita, masculino concentrador. Seta entrando para a esquerda, feminino concentrador. Isso aqui é uma das maneiras de interpretar os símbolos dos pontos riscados. Tá? É uma das maneiras. Esse significado não se esgota aqui, não. Aí, vou mostrar aqui para vocês, ó, a parte que ele diz assim, já na página 93. Com esses dois gráficos reunidos num só, teremos as linhas de força, seus polos afins e seus polos opostos, seu magnetismo positivo e negativo e suas correntes energéticas. Veja o gráfico completo. Aí aqui ele vai mostrar uma série de níveis que uma dimensão pode ter. Tá? Aqui está o exemplo da dimensão, ele fez um quadrado, como podia ter feito um círculo. Preferiu fazer o quadrado por conta desse símbolo parecido com o Shakti Sahaja, que é um símbolo indiano que representa a interligação dos mundos e a sobreposição dos 7 chakras principais, mas ao mesmo tempo uma sobreposição não hierárquica, mas sim complementar. E aqui, ó, sempre na frequência do 7, porque o 7 ele vem trazer um arquétipo de completude e ao mesmo tempo de infinitude. É muito interessante. O número 7 ele é extremamente paradoxal. E aqui ele mostra como é estruturada uma dimensão paralela. Né? E como os polos, ó, polo magnético feminino positivo, interligado ao polo magnético masculino negativo. Que aqui está citando, por exemplo, Ogum e Iemanjá, mas podia ser qualquer outro orixá ou vários orixás ao mesmo tempo. Cada ponto aqui podia ter um orixá, cada quina um orixá, cada pontinho desse podia estar sentado um orixá. Como estão nas dimensões. Aqui ele citou 2 só para não dar um nó na cabeça do aluno. Aí aqui, ó, polo magnético feminino negativo, polo magnético masculino positivo. O orixá natural positivo energomagnético de uma linha de força, no caso aqui Iemanjá. Orixá natural polo negativo eletromagnético de uma linha de força. Aqui ele está falando que Iemanjá está no polo positivo, que ela está irradiando. E esse aqui Ogum está na sua versão absorvente. Isso está no negativo. Mas podia ser o contrário. Ogum podia estar no irradiante e Iemanjá no absorvente, na questão de absorção de energias. Tá? Isso é relativo. Ele citou isso como um exemplo, para mostrar como os orixás atuam nas dimensões. Você não precisa decorar isso. Se sabendo disso ou não, sua vida vai seguir do mesmo jeito. Você vai conseguir trocar o chuveiro da sua casa do mesmo jeito se você não souber disso. Tá? Você vai aprender a dirigir do mesmo jeito, vai aprender a mexer no caixa eletrônico do mesmo jeito, vai fazer seu arroz do mesmo jeito, sabendo disso ou não. Tá? Isso aqui não é indispensável para viver. Eu estou citando aqui, que está no livro, e é muito importante você ter essa noção de como é a física e a química no plano espiritual sutil,
que existe uma física, química, transpessoal desses planos, que a nossa ciência aqui, tridimensional, não explica nem alcança, porque são coisas diferentes. Dai a César o que é de César. Os equipamentos aqui da Terra, da terceira dimensão, não têm obrigação nenhuma de confirmar o mundo espiritual. Por isso que muitos cientistas são céticos, e outros são até ateus. Porque realmente os equipamentos deles não provam nada e não mostram nada. Não mostram a existência de Deus, não mostram a existência de espírito, não mostram a existência de nada. Então, para aqueles que dão um valor extremo às coisas dessa dimensão, é claro que ele não vai acreditar no que existe do lado de lá. Entendeu? Para isso, nós precisaríamos de equipamentos compatíveis com o tipo de energia que existe lá naqueles planos. Então, não adianta a gente tentar medir uma coisa com outra, trocando alhos por bugalhos. Quando eu vejo aqueles cientistas ateus desfazendo o plano espiritual, eu fico triste por conta do deboche que eles fazem. Eu acho que eles só têm a perder com isso. Mas não tiro a razão deles em continuarem sendo ateus, porque os equipamentos aqui da Terra não têm a finalidade de comprovar nada do plano espiritual. Aí vai um monte de gente, mas vamos ver, a ciência tem que aceitar. A ciência não tem que aceitar nada. A função da ciência não é lidar com o plano espiritual. A não ser que seja ciência oculta. Mas aí já sai totalmente fora do meio acadêmico universitário. Pelo menos por enquanto nesse século. Quem sabe lá para o século 25 as coisas já estejam mais interligadas. Mas até lá, e se não tiver também, paciência. Sempre deu para tocar sem apoio da ciência, não é agora que não vamos tocar. Isso aqui é só para você ter uma noção. Tá? Não vai pirar e deixar grilar sua cabeça com isso, não. Aí tem um parágrafo aqui embaixo que fala assim: observando esse gráfico completo, podemos ver claramente um quadro demonstrando de todo um ponto de força da natureza onde a evolução natural se processa naturalmente. É claro que se processa naturalmente. Porque não tem nada de antinatural no mundo espiritual. Pode ter algo de sobrenatural, mas antinatural não. E aqui na página 94, no final do parágrafo, a gente diz assim: hoje somos espíritos, mas ontem éramos seres encantados ou naturais. E isso tanto é verdade que na nossa ancestralidade encontramos o orixá ancestral, quer o procuremos através de búzios, quer da astrologia analógica, da numerologia comparativa ou da simbologia identificada. 7 são as essências já comentadas por nós em capítulos anteriores. Sempre encontramos nos espíritos humanos essas ancestralidades, pois nós já passamos por estágios da evolução que são regidos pelos orixás. Isso explica quando se diz alguém, você é filho de Ogum, de Oxóssi, etc. O fato é que, ao se dizer, você é filho de Iemanjá, está se dizendo que o ser é regido pelo elemento água e que Iemanjá é o orixá ancestral que o rege. Mas atentem para isso, o orixá ancestral é aquele no qual vivenciamos nosso estágio original da evolução, que se processou numa dimensão onde só existe um elemento. Tá. O que nos interessava de ler nesse capítulo é isso aqui. Agora eu vou explicar para vocês uma coisa. Outra coisa que ele cita aqui. Peraí. Quando fala hoje somos espíritos, ontem éramos seres encantados. Quando fala, como eu falei, o Rubens vem de uma época que acreditava-se que tudo que fosse imaterial, quintessenciado, espiritual, imaterial, como eu já falei, é encanto, é encantado. Hoje, nós separamos o que é espiritual de espiritual / encantado. Então, não é que nós éramos seres encantados. Somos seres que passamos por um estágio evolutivo, passamos sim pelos reinos da terra, água, fogo e ar, minerais, cristais e vegetais, lá no reino elemental. Aí do reino elemental passamos para o reino transitório, meio elemental, meio animal. Aí depois passamos definitivamente para o reino animal. Depois passamos para um reino transitório, meio animal, meio hominal, até vir para o reino hominal. E do reino hominal passaremos para o reino hominal, meio angelical, para depois ir para o reino angelical e assim vamos. Então não é que nós éramos encantados. Nós vivíamos como encantados. Invisíveis ou imperceptíveis aos olhos dos que já estavam aqui na jornada encarnada há mais tempo. Tá. Mestre Rubens então falou bobagem? Não. Ele vem de uma tradição, de uma época que acreditava que tudo que fosse material era encantado. Entendeu? Nós temos que respeitar a trajetória, a história, a escolaridade mística de uma pessoa. Isso não faz dele melhor nem pior do que ninguém. E nem você, que hoje tem esse conhecimento um pouco mais moderno,
não faz de você melhor nem pior do que ninguém, tá bom? São questões de mentalidade. E dá tudo certo no final, o importante é todo mundo se respeitar. Bom, e o que é esse negócio de reino encantado, então? Porque o capítulo se chama Orixá Natural, vou até voltar aqui, ó. Orixás encantados, regentes de reinos naturais, no subtítulo. Tá. Então quer dizer que o mundo encantado é um reino natural? Sim. Nós vamos ter que ir para a lousa. Então vamos lá. Quando nós estamos lá na escala evolutiva, nós estamos lá no reino, nós estamos numa mônada, essa mônada tem 33 mil pontinhos de luz, e cada um dos orixás, já falamos sobre o orixá ancestral essencial, que também é chamado de ancestral excélsior. Muito bem. Um desses orixás nos acolhe e cuida da gente e designa para nós um orixá de coroa para ser nosso orixá ancestral de coroa. E aí nós seguimos pelo reino elemental, terra, água, fogo, ar, minerais, cristais, vegetais. Passamos para os reinos mistos, meio elemental, meio animal. Depois vamos para o reino animal, onde vivemos milhares de anos lá. Depois passamos para o reino misto, meio animal, meio hominal. Viemos para o reino hominal, onde estamos hoje. E depois vamos para o reino misto, meio hominal, meio angelical, até ir para o reino angelical e aí subindo para o reino arcangélico, querubínico, serafínico, divinal e eloínico, né? E etc. Tá, até entendi, Hernani. E onde entram os seres encantados aqui? Os seres encantados, eles nascem lá na mônada, igual a gente. Aí, eles passam pelo reino, eles também adquirem o orixá, tudo certinho, os padrinhos de coroas, madrinhos, tudo certinho, igual a gente. Aí vão lá para o reino elemental, passam pela terra, água, fogo, ar, minerais, cristais, vegetais, passam pelos reinos mistos, meio elemental, meio animal. Aí fica lá milhões de anos no reino animal, depois vai para o reino misto, meio animal, meio hominal, mas aí eles escolhem não vir para o reino nominal. Se é que é bem uma escolha. Tem gente que fala que é uma determinação. Tem linha esotérica que fala que é uma determinação divina. Outros falam que eles sentem no coração o chamado e aquilo é tão forte, tão divino, que eles não têm como dizer não. Então eles vão para um reino paralelo que é o reino dos encantados. O reino dos encantados é uma dimensão paralela à parte. E lá dentro você tem a camada que corresponde à terceira dimensão, igual a nossa aqui. Tem a que corresponde ao reino dos encarnados, quarta dimensão, dos extraterrestres, e ao reino dos desencarnados. São os que morrem aqui na terceira dimensão e na quarta, quando desencarnam vão para a quinta dimensão. O reino dos encantados envolve essas três dimensões aqui. Eles estão o tempo inteiro no nosso paralelo, eles podem interferir o tempo inteiro na nossa realidade, porque eles são seres semi-encarnados, digamos assim, ou transencarnados. Eles são transencarnados. O que é um transencarnado? É uma pessoa que ele passou por toda a transformação humana, ele tem um corpo muito parecido com o do ser humano, mas ele é transdimensional. Ele pode passar para a terceira dimensão, atuar aqui na terceira dimensão quanto ele quiser, invisivelmente. Ele pode atuar na quarta dimensão, invisivelmente, e ele pode entrar na quinta dimensão, a dimensão dos espíritos, invisivelmente, sem necessariamente ter que morrer. E ele vive lá, e evolui mais lentamente do que todo esse pessoal da terceira e da quarta dimensão, porque eles não passam pelos mesmos perrengues que a gente passa, eles não têm os mesmos desafios, mas eles têm o dever e a obrigação de dar sustentação a esses mundos, terceira e quarta dimensão, e também fazer socorros e resgates na quinta dimensão. Porque muitas vezes, um espírito, mesmo na quinta dimensão, ele ainda não está muito pronto para ver um outro espírito e se virar por lá, e são esses encantados que conseguem aparecer para eles como se fossem encarnados e ser vistos por eles e dar o seguimento e a ajuda para que aqueles espíritos que tanto morreram na terceira dimensão, que é que nós estamos, quanto os que morreram na quarta dimensão, que é onde estão os extraterrestres, possa dar o suporte quando eles morrem e vão para a quinta dimensão. Todo mundo que morre na terceira e quarta dimensão vai para a quinta se vibrar na frequência do desprendimento. Se não desprender, desce para a segunda e para a primeira dimensão. Da quarta ou da terceira, pode descer para a segunda e terceira dimensão, que são as dimensões umbralinas.
caso não se desprenda dessa ou dessa dimensão em que estavam. Não sobe para a quinta. A quinta não é uma dimensão de luz, não, tá? Não é uma dimensão de luz, ela só é uma dimensão de desprendimento. É a dimensão do ser, faz um estágio para seguir no plano espiritual superior, que é onde tem os seres mais iluminadinhos, são os na sexta dimensão. Aí sétima dimensão, onde estão os espíritos, os tarefeiros, realmente, de luz, grandes trabalhadores do plano espiritual. Oitava dimensão, onde estão na sétima dimensão, onde estão os mestres ascensionados, tal. E na oitava dimensão, os seres angelicais. Daí em diante vai subindo, né? Arcangélico, querubínico, assim vai. Ok, então quer dizer que os encantados são assim, tá? Ah, mas eu sei de seres encantados que viveram, nasceram entre os encarnados e depois morreram. Sim, depois dele estagiar muitos séculos no reino dos encantados, eles recebem autorização para nascer ou no mundo dos extraterrestres ou aqui na terceira dimensão, onde nós estamos na Terra. Eles passam um tempo vivendo nessa dimensão e eles não morrem. Eles são como se fossem arrebatados e voltam no tempo certo de voltar para a dimensão dos encantados e lá vivem. Nossa, Hernando, mas isso é uma coisa muito louca, parece, né? Pois é. E, por exemplo, vocês já ouviram falar na Cabocla Mariana, Cabocla Janira, Cabocla Erundina e outras entidades que são encantados. Eles viveram aqui na Terra e, de repente, aconteceu algum fenômeno da natureza, um nevoeiro, um temporal, entrar numa caverna e foram embora. Eles voltaram para o mundo dos encantados. E aí? E aí muitos deles voltam aqui para trabalhar e atender, incorporam nos médios. Aí você fala, mas como eles podem incorporar se eles têm um corpo? Então, lá os corpos deles passam por determinadas preparações, eles são desacoplados desse corpo. Esse corpo geralmente não é mais utilizado, a não ser que algum grupo responsável por esse projeto de missionário do mundo dos encantados para com os outros mundos, ache por bem reativar aquele corpo para que seja usado por esse espírito encantado para atuar de novo nesse plano. Mas é muito difícil acontecer. Geralmente eles vêm em espírito ajudar as pessoas, incorporam nos terreiros, uma cabocla mariana e Luziara, entidade Luziara, que vem trabalhar e ajudar a nossa gente. Eles têm muita força, muito conhecimento, muita energia e todo aquele ectoplasma que eles carregavam quando estavam encarnados ficam à disposição deles, porque o corpo deles, de certa forma, torna-se um catalisador e ao mesmo tempo um dínamo gerador de força eletromagnética e ectoplasma e irradiador, roteador, digamos assim, fornecedor de energia para eles atuarem em qualquer mundo que eles forem enviados com uma força indescritível. Então eles têm muita força, esses encantados. Tá? Tem gente que fala, Teresa Légua é encantada. Tem Teresa Légua que é encantada, tem Teresa Légua que é espírito mesmo desencarnado. Aí você tem que saber quem é sua Teresa Légua, conversar com ela em pensamento, saber se é uma encantada, não é uma encantada. Qual que é mais forte? Não tem isso. Sabe? Todos têm a força necessária para seguir suas missões. Como eu já falei, o que vai depender a força de uma entidade é a sua fé e seu merecimento. Você pode passar com uma entidade assim mais poderosa do universo. Né? Se você não tiver fé e merecimento, ele vai poder fazer muito pouco por você. Você pode passar com um espírito assim considerado, sabe, assim, sem fama nenhuma, ninguém nunca ouviu falar, nem nome dá quando chega, e ele te aplicar um passe e você conseguir coisas tremendas e curas e realizações fenomenais, porque você deu abertura pela sua fé e pelo seu merecimento. Quem vai definir o poder da entidade é você, que está buscando uma ajuda, não é a entidade. A entidade está em paz com ela. Até porque ela sabe que poder e riqueza não valem mais do que amor e graça.
Ela prefere muito mais viver no amor e na graça divina do que no poder. Então, essas entidades estão muito pouco preocupadas em ter poder. Eu sei que talvez não tenha ficado bem claro, talvez nem um pouco claro, talvez muito confuso e talvez você não esteja concordando com nada que eu estou falando. Eu também não concordava com isso com o tempo, estudando, pesquisando, conversando muito com entidades, com pessoas que entendem de encantaria, falarei isso mesmo. Ou você aceita, ou então não toca nesse assunto, não fala, não critica, não fala do que você não entende. Então eu fui buscar, estudar, entender, para compreender. E hoje eu constato que é uma verdade. Tá? Na Umbanda, essas entidades muitas vezes vêm na linha dos encantados, chama-se linha dos encantados, e muitas vezes eles vêm no meio das linhas mesmo, como caboclo, como boiadeiros, como baianos. Vai muito de cada... como herês, né? Vai muito aí da estrutura, da organização de cada casa. E é isso. Então, a dimensão, toda dimensão, na verdade, é um orixá. Por exemplo, nós estamos aqui dentro da terceira dimensão. A terceira dimensão é um orixá cósmico. É um orixá ancestral cósmico chamado terceira dimensão. As dimensões são orixás. Como eu disse, um orixá é uma divindade, ele não precisa ter cabeça, tronco e membro. Aliás, eles não têm. Quem inventa esse negócio de que o Oxóssi tem uma cabeça, está segurando um arco, e que o Ogum é um morenão, um espadão desse tamanho, cada tora de braço dessa, né, que se der um jab, você vai parar lá na... Xangô tem um machadaço, e ai de vocês ficar na frente desse machado. A nossa mente precisa disso, dessa condição arquetípica. O orixá não tem cabeça, não tem tronco, não tem membro. Nós vivemos dentro de um orixá chamado terceira dimensão. Um dia, se formos para a quarta, para a quinta, é um orixá também. Então quer dizer que a primeira dimensão lá, onde estão aqueles seres bem bestializados, num umbral profundo, aquela dimensão é um orixá também, é um orixá também. Porque ela não acaba com aquilo, ela acabar com aquilo, ela está desrespeitando o processo evolutivo dos seres. O umbral também é um hospital. A dor, ela ensina, mas ela cura muita coisa também. Entende? Então, eu espero que vocês possam adquirir esse livro, As 7 Linhas de Umbanda, tá? Da Religião dos Mistérios, editora Madras, mestre Rubens Saraceni. E sabe quantos milhões eu estou ganhando para divulgar esse trabalho, esse livro e tudo isso? Sabe quanto? Nem um centavo. Eu estou fazendo a divulgação desse trabalho para que você possa se sentir seguro para não investir seu dinheiro numa coisa que você depois vai se arrepender. Quantos livros eu já comprei que depois eu li só por dizer que li, depois larguei no ônibus, larguei no metrô, doei numa biblioteca, dei para os outros. Para mim não é, sabe? Então quando eu pego um livro que eu vejo que vale cada centavo, eu indico, eu trago aqui para o canal e falo, aquele que eu achar que não, fica no prelo, como diz o ditado. Tá bom, gente? Eu sou Hernando de Oxóssi Soroquele, desejo muita paz, muita luz, que Deus possa lhe abençoar sempre. Jesus, Maria e José, a unidade do Espírito Santo, possa lhe acompanhar e lhe fortalecer, para que seu coração esteja reconfortado diante das perdas, das mazelas da vida, e que o seu olhar brilhe na direção de um futuro de luz, seus passos sejam guiados pelo plano maior para que você tenha acerto na vida, que as forças espirituais protetoras estejam sempre à sua frente, atrás de você, do lado esquerdo, do lado direito, acima e embaixo, livrando-lhe de todos os males, e que abram seus caminhos e fechem os seus adversários, oponentes e inimigos para que você possa passar em nome de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo.